Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 11 de novembro. Se você não sabia, hoje comemora-se o dia do supermercado. E quem não vai a um supermercado ou uma feira para fazer aquisições de alimentos, de gêneros alimentícios, de cereais para o nosso corpo, para alimentar a nossa família? Eu queria que você nessa manhã desse um pouquinho de atenção. Apesar de ser o dia do supermercado, eu queria fazer aqui uma comparação. Jesus, ele tem um supermercado. Talvez você diga, pastor, o senhor não está equivocado? Qual é o supermercado de Jesus? Está aqui, nessa palavra. Esse super alimento, que aliás, nós encontramos Paulo escrevendo na Epístola aos Gálatas, afirmando que nós precisamos de adquirir o fruto do Espírito. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito para alimentar o nosso coração, para termos saúde física. E se você não estiver se alimentando dessa palavra que é, como eu estou dizendo aqui de forma simbólica, o supermercado de Jesus está aqui. Se você não quiser se alimentar dessa palavra, você vai produzir fruto da carne. Já pensou? Intrigas, inimizades, porfia, mentira, adultério, prostituição, tudo isso é fruto da carne. Então eu convido você nesse dia do supermercado, pensar um pouquinho em se alimentar do alimento da palavra de Deus, que você encontra aqui nesse super livro, esse hiper livro. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quero lembrar mais uma vez, eu estou comunicando todos os programas, a nossa igreja está em festa, nesse domingo você está convidado a participar. Não vamos ter escola dominical porque é dia de eleição, muitos vão às urnas, mas à noite, às 18 horas, nós estaremos realizando um culto transmissível. Se você quiser comparecer, o culto presencial, seja bem-vindo, mas se você quiser ficar em casa, assista o nosso programa, participe do nosso culto, que será transmitido online. Quero também agradecer aos que estão já prestigiando a nossa festa. No primeiro domingo, o pastor Walker Neves, no segundo domingo, o pastor Moisés, e nesse próximo domingo nós estaremos trazendo também a palavra de Deus. Será uma alegria recebê-lo em nosso templo. Para aqueles que não sabem, a nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília. Vá nos visitar, será uma honra receber a sua visita nesse domingo. No penúltimo domingo nós teremos o pastor Manuel ministrando a palavra, e o último domingo, se no caso houver segundo turno, será o pastor Júnior da nossa congregação em Bodocongó 3. Essa é a nossa programação da Conferência Teológica, das celebrações dos 503 anos da Reforma Protestante, de 100 anos do Congregacionalismo na Paraíba e também do 49º aniversário do conjunto, isto é, da Igreja do Calvário, e 40º aniversário do conjunto coral Saracali. Fizemos uma festa só, então você está convidado. Fiquemos agora com o presbítero Sebastião Simão de Farias, trazendo a conclusão desta mensagem. E a igreja de Deus tem sido guardada, ela tem sido protegida, porque tem guardado a palavra de Deus, tem se alimentado da palavra de Deus. Meus irmãos, isto é a palavra que Ele nos traz para cada um de nós termos conhecimento de que isto é muito bom. Quando tem Jesus Cristo na vida, tem paz,
tem paciência, tem confiança, tem esperança, tem alegria, tem certeza da vida eterna. Isto é graça de Deus na nossa vida. Quando se tem isto, tem perseverança e tem confiança. E a palavra de Deus nos diz lá em Jó 22, 21, diz assim a palavra de Deus: une-te a ti, une-te a Deus e tem paz com Ele. Une-te a Deus e tem paz com Ele. Meus irmãos, isto é a palavra da fé que pregamos. Quando nós podemos ver lá no livro de 1 aos Coríntios, o capítulo 1 aos Coríntios, o capítulo 1 aos Coríntios, o capítulo 2, se os irmãos ver aí, vai ler aí, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, quando a Bíblia nos diz assim. Ora, a Bíblia nos diz assim: mas é como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, nem olhos viram, você tem visto muita coisa, eu tenho visto muita coisa, mas não vi. Os ouvidos têm ouvido muita coisa de longe, etc, coisas bonitas, aquelas coisas todas. Mas nem penetrou ainda, nem no meu coração, os céus abertos, não penetrou ainda. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, a palavra aqui está: Deus tem preparado. Ele não vai preparar mais não. Aqui ele diz o que Deus tem preparado. Mas no livro de João, capítulo 14, verso de 1 a 4, ele diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês vão estar também. Amém, meus irmãos? É isso. Aí Jesus foi preparar, mas Deus diz assim: já está preparado. Já está preparado. Aquilo que você nem chegou na sua mente, nem chegou no seu coração, não chegou nos seus olhos, nem nos ouvidos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma necessidade de eu amar a Deus. Amar a Deus, porque Ele me amou primeiro. E amou com um amor tão grande, meus irmãos, que deu o seu Filho, para que eu cresça nele e que eu fosse salvo por ele. E ele chega a dizer: olha, dos teus pecados, lá em Isaías 43, verso 11 e 25, ele diz: olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Meus irmãos, que maravilha é saber disto, que nós temos isto que foi jogado no mar do esquecimento, porque Jesus disse: eu jogo os teus pecados no mar do esquecimento. Então, isto é muito gratificante quando nós fazemos parte da família de Deus, quando nós guardamos no nosso coração a tua palavra. O salmista Davi, lá no Salmo 51, no verso 10, ele chega a dizer: ó Deus, cria em mim um coração puro, um coração estável. Porque ele sabia que o coração dele tinha algo de errado, mas ele pediu a Deus que Deus criasse no coração dele um coração puro, um coração estável, e ele foi assim, recebeu. Lá no Salmo 91, ele chega a dizer no verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está vendo, meus irmãos, a necessidade de nós guardarmos a palavra de Deus? Há uma necessidade. Por que há uma necessidade? Para que eu e você aprendamos o que a Bíblia diz. Porque muitas pessoas estão falando coisa com coisa por aí afora que não é o que a Bíblia diz. É o que ele quer dizer, mas o que ele quer dizer não interessa.
vamos dizer o que a Bíblia diz, porque ela vai me examinar, ela vai me corrigir, ela vai me orientar, ela vai me aconselhar, ela vai trazer com que eu acredite com fé e com esperança de que a palavra de Deus é eficaz na minha vida. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 62, 62 agora, o Salmo 62, eu quero que os irmãos leiam comigo um texto da palavra de Deus, o Salmo 62, e fica bem pertinho aí. Meus irmãos, é isso que nós somos, um povo que somos privilegiados por ter Jesus em nossa vida, por ter a palavra de Deus em nossos corações. Veja o Salmo 62, de 1 a 5. De 1 a 5. O que é que a palavra de Deus nos diz? Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só dele vem a minha esperança. Aí, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Não serei jamais abalado. A palavra de Deus nos dá essa segurança, nos dá essa fortaleza. 7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele, aqui está esse verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Em todo o tempo. E Deus falou para o povo: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então aqui está o povo de Deus. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. No tempo da escassez, no tempo da fartura, no tempo da enfermidade, no tempo da saúde, no tempo da tristeza, que vem no tempo da alegria. Vem no tempo da política, no tempo de tudo que vem aí. Mas confiai nele, só nele, em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque tem pessoas que a gente vê, pode ser eu mesmo, quando estou doente, digo, eu sei lá, já pedi tanto a Deus e Deus não me curou, Deus não me sarou, Deus não me libertou. Não, mas ele está dizendo que é em todo o tempo, que você não sabe. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o meu tempo. Então, por isso, meus irmãos, ele recomenda e ele nos instrui e ele nos ensina a que buscamos, derramamos o nosso lamento a ele em todo o tempo. Confiai nele em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. O vosso coração. Ei, meus irmãos, hoje está meio assim escasso saber derramar o coração diante de Deus. Está meio escasso. Nós dormimos mais do que o que convém. Nós passamos mais tempo, às vezes, com outras coisas. E de joelho derramar o seu coração perante Deus. Às vezes é em busca só de alguma coisa. Mas saibamos que a coisa que nós mais temos certa e eterna é a salvação da nossa alma e a vida eterna. Isto é muito importante, meus irmãos, sabermos disso. Por isso, o que eu disse aos irmãos é: conhecer a Deus constitui-se a glória do homem. Conhecer a Deus constitui-se a glória do homem. Você conhece a Deus? Sim. Você vive o que a Bíblia ensina, pelo menos uma parte, vivo, graças a Deus. É muito melhor, irmão, do que você dizer assim: não, eu tenho muita coisa, mas eu não tenho tempo de buscar esse Deus que vocês buscam. Eu não tenho tempo de estar de joelho. Eu não tenho tempo de preparar um louvor ou de ler uma leitura da palavra de Deus. Eu digo isso porque tenho conhecimento de pessoas que são riquíssimas aqui na cidade.
Mas, uma certa vez, o rapaz chegou lá, ele prometeu uma ofertazinha para um ministério, e o rapaz passou mais de 6 horas lá num banco esperando, e ele disse: daqui a pouco eu atendo, daqui a pouco eu atendo, daqui a pouco eu atendo. E passou o período, o turno da manhã, e ele não atendeu, porque tinha muita coisa para lidar, não tinha tempo de parar um pouquinho para atender aquele irmão. E assim, meus irmãos, vamos ter muito cuidado na nossa vida com o corre-corre sem parar, não. Serviço de internet. Ontem mesmo eu vi uma moça dando um depoimento a um doutor, psicólogo, dizendo que depois desse caso, ela trabalha em casa, está direto ali, e os filhos, e a cozinha, e aquela coisa, e ela não tem tempo para nada. Sabe o que aconteceu? Está doente. E o médico disse: você tem que parar. E ele nem sabia de nada. Ele nem sabe o que acha que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas aqui entre os céus e a terra, não é verdade? Tem um tempo de eu dormir, tem um tempo de eu me alimentar, tem um tempo de eu tomar o banho, tem um tempo de eu parar um pouco, tem um tempo de eu ir para a feira, ir para um negócio, mas tem um tempo também de eu ter, assim, na minha mente, um certo descanso, porque não vai muito longe. Meus irmãos, é assim que a palavra de Deus nos diz. Então, você e eu somos um espelho para esses nossos familiares, e somos imagem e semelhança de Deus. E por isso que a Bíblia nos diz que não temos aqui um super crente ou um super homem que esteja pronto para tudo e ainda ter tempo para muitas coisas lá fora. Temos um tempo determinado por Deus. Meus irmãos, é assim que a palavra de Deus nos diz. Ele nos diz assim: aquele povo, aqueles discípulos, eles viviam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E crescia aquele número dos dia a dia, daqueles que iam sendo salvos dia a dia. E o Senhor os salvava, porque fora de Deus não há salvação. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Pai. Então, por isso, meus irmãos, é que a Bíblia nos diz essa palavra assim. Agora, veja bem, lá no Salmo 57, você vai ler comigo 2 versículos também. O que é que eu devo fazer? 57. O que é que eu devo fazer? Meus irmãos, nós estamos, graças a Deus, libertos de muitas coisas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Assim o apóstolo Paulo chegou a se expressar: pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. Por isso eu digo e repito, a minha oração, a minha súplica, o meu pedido a Deus e o meu desejo é para que ele seja salvo. Eu não tenho aqui na igreja hoje, na família ou em casa que está ouvindo, para não desejar a salvação da sua família. Não tem um. Então, os irmãos, coloquem no coração: desejo, o maior desejo do meu coração é ver a minha família salva para Jesus, é ver a minha rua, é ver os meus parentes, amigos, tios e tantos outros que nós podemos ver assim. Agora precisa insistência. Uma vez uma moça, eu contava assim, um negócio que diz, que o pessoal diz, eu esqueci. Uma moça, a mãe e a filha iam viajar para os Estados Unidos.
Mas a mãe não queria viajar, porque tem medo de avião. Mas a filha foi e disse: ô mãe, a senhora não é crente? É, sou. Então pronto, não faz medo, não. Não faz medo, não, vamos. Foi, quando ela chegou, mas chegou dentro do avião, tremendo, mas aí disse: mãe, tira aí um versículo da palavra. Aí ela foi e tirou, botou assim, no dedo. Aí quando ela tirou o dedo, levantou o dedo. Lucas 3:43, parece que é. Quando Jesus disse assim, Lucas, meus irmãos, aí foi quando Jesus disse para ela, naquele texto, quando aquele ladrão da cruz estava ali e pediu que Deus tivesse misericórdia dele. E ali ela, quando tirou o dedo, aí estava o texto: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela disse: eu não disse que esse avião vai cair? Esse avião vai cair, ó, tá vendo? Ó, foi que eu li. Mas não era bom ela estar no paraíso, né? E tem pessoas que às vezes têm medo, sendo salvo, tem medo. Meus irmãos, mas a palavra de Deus não deixa nós assim, ansioso por aquilo que nós buscamos. Veja o que é que nos diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus, o capítulo 11, Mateus capítulo 11, verso 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. Eu quero que os irmãos leiam comigo, porque a palavra de Deus nos diz assim, 11, 25 a 27. O que é que nos diz? Por aquele tempo exclamou Jesus: e graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, meus irmãos, até o verso 26. Veja bem, naquele tempo, o próprio Jesus já estava dando graças a Deus, porque Deus revelou a mim e a você, que somos pequenininhos. Ele ficou muito contente e muito satisfeito. E começou o próprio Jesus dando graças a Deus. E às vezes nós somos salvos e ficamos assim, sem querer dar graças a Deus, e vivemos mais de reclamar do que clamar, porque clamar é diferente de reclamar. Clamar, porque Jesus diz: clama a mim e eu te respondo, né? Te responderei. Mas ele não disse reclama. E muitas pessoas às vezes ficam mais reclamando do que clamando. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus nos trouxe nesta noite. Ficamos com esses no coração. Desejo de Deus foi que mandou o seu filho para morrer no meu lugar e me dar a vida eterna. Desejo de Jesus foi que Jesus deu a sua vida para me salvar. O desejo de Paulo foi que ele disse: eu quero ver todos os judeus salvos. O desejo seu e o meu é o mesmo que houve no coração de Deus, e há, no mesmo que houve no coração de Jesus, e há, mas no mesmo que houve no coração de Paulo, é o mesmo desejo que há no seu e no meu coração, de ver a minha família salva. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente tem uma família salva, a casa da gente não tem catinga de cigarro, não tem catinga de coisas, né? E a família que às vezes mora, vem, às vezes fica temeroso, diz: não, lá é uma casa de um servo de Deus, de um cristão, eu tenho que saber me comportar. Isso é maravilhoso. E eu, como cristão, devo saber me comportar também. Devo saber me comportar. Amém, meus irmãos? Desejo.
Não vamos desejar carro, casa, isso mais do que isso não. Isso assim pode vir, mas o maior desejo de Deus foi salvar o mundo. Por isso que ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um desejo de Jesus Cristo. Paulo, vendo aqueles que tinham zelo, que nem você sabe que tem muitas pessoas que têm zelo por aí, né? Essa semana mesmo, uma pessoa mandou um menino meu comprar um negócio assim, que tem um negócio assim, bem bonito, para eu botar lá no canto, porque eu acredito naquilo. Ele disse, não, mas eu creio nisso. Olha, deixa de crer em Deus, o Criador, para levar a sua crença à criatura. É errado, mas por não conhecer as Escrituras, né? Por não conhecer as Escrituras. Mas graças a Deus que nós conhecemos. Eu não tenho dúvidas que você foi enriquecido, que você foi abençoado através de todo o nosso programa. Desejo a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até a nossa próxima programação. Divulgue o nosso programa através do YouTube. Você pode também assinar, dar o seu clique aí no sininho, né? Você pode também divulgar através das informações àquelas pessoas que não sabem que o nosso programa continua no ar na TV Master, TV a cabo, canal 20 e também no YouTube. Então você estará nos ajudando a divulgar o nosso programa. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.